se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for os seus problemas, fale com Deus que Ele vai ajudar você. Após a dor, tenha alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, é Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. Se ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Deus nos quer felizes. Como eu sempre digo que Deus, Ele é justo, amoroso, misericordioso. Eu não me canso de falar isso para vocês, diante de todos os tormentos. Lembre-se que Ele está sempre conosco e nos mandou os seus enviados, uns chamam de anjo da guarda, outros chamam de mentores espirituais, não importa. Cada um de nós temos o nosso protetor, aquele mentor amigo, espírito amigo, que está sempre conosco em todos os momentos, torcendo por nós em cada luta, em cada batalha, você vencendo ou não, ele está ali do seu lado, torcendo por você. Então, como agradecimento, vamos cantar essa música com bastante carinho, liberando dos nossos corações muito amor. Só por ti, Jesus, quero me consumir como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em ti, Jesus, quero me derramar, como o rio se entrega ao mar.
mais uma oportunidade da gente estar aqui e fazer diferente, de nós nos melhorarmos e evoluirmos. Está acabando a nossa preleção. Essa música, ela toca profundamente dentro de nós. É a música que fala de Zaqueu. A parte que eu acho muito bonita é a parte que ele fala como ele se entrega, pedindo a Jesus que entre em sua vida, que entre na sua alma, na sua casa mental. Nós devemos levar todos os ensinamentos que Cristo nos deixou como modelo de vida nas nossas vidas. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, faço tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Vamos agradecer esse Pai por mais um ano de 2024. Porque se estamos aqui é porque vencemos mais uma batalha, mais um ano de luta, de grandes realizações. Agradecemos a Ele todas as felicidades que nós tivemos, por todos os problemas que nós conseguimos vencer, seja qual for a causa, de saúde, vencer o desemprego, vencer a depressão, as ansiedades, vencer aqueles males contidos em nós mesmos, dentro de nós, que é o que nos prejudica, seja o orgulho, a inveja, o ciúme.
pedir a Ele que nos prepare para que em 2025 nós possamos, mais uma vez, enfrentar tudo aquilo que estiver no nosso caminho. Que nós possamos nos fortalecer na fé de que não estamos sozinhos, que esse Pai está sempre conosco. Vamos nesse momento pedir por algum necessitado, seja da nossa família, um vizinho, um colega de trabalho, um conhecido, aquela pessoa que quando você está vindo na casa espírita ela fala, olha, reza por mim. Vamos pedir para que essa equipe espiritual que se faz presente nessa casa possa ir até essa pessoa, até o lar, que todas essas energias que nós estamos recebendo hoje, que possam ser compartilhadas com todos aqueles que estão no nosso coração e no nosso pensamento. Vamos também nesse momento pedir por nós mesmos. Vamos permitir que Jesus possa entrar em nós. Vamos nos entregar a esse Pai. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, pois o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Vamos cantar mais uma vez com o coração? Vamos lá? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, pois o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Muito bem, gente. Gratidão por vocês terem cantado assim. Vamos ficar agora com o nosso palestrante, Bruno. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Tá ótimo. Tudo bem. Caríssimos irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. Que a paz daquele que foi, é e sempre será o nosso caminho, a verdade e a vida esteja conosco hoje e sempre. Amém. Agradecemos também a Maria, nossa Mãe Maior, a Rosa Mística de Nazaré, a José, as correntes espirituais aqui do Sim e Fabiano, enfermeiros, médicos e socorristas, e como bem a irmã também disse, os nossos mentores individuais, que agradecemos inclusive essa preleção nessa última exposição evangélica do ano de 2024, no dia 17 de dezembro, onde existe algo por acaso, será em nossas vidas? A irmã, junto com o nobre músico, trouxe a relação de Zaqueu com Jesus. Zaqueu, Adolfo Cavalcante Bezerra de Menezes, que desencarnou no mês 4 do ano de 1900, onde nós temos aí essas informações belíssimas que nutrem os nossos espíritos imortais e renovam as nossas esperanças, que há 50 anos da data do seu desencarne, ou seja, em 1950, em comemoração a essa data, Celina Mensageira direta de Maria de Nazaré convida Bezerra, a pedido de Maria, para que ele tenha oportunidades em esferas superiores. Mas Bezerra disse: irmã querida, leve a Maria o meu pedido de que, enquanto um irmão da terra do Cruzeiro do Sul me solicitar enquanto uma lágrima
lágrima caiu de seus ossos, aqui eu quero ficar. Celina foi e voltou e disse a Bezerra: Bezerra, seu pedido foi deferido por Maria. Podeis ficar o tempo que quiserem. Então, obrigado aos nobres músicos. Em finalização a essa música, que vem também ao encontro do tema que hoje nós vamos abordar aqui nessa noite agradável, que é o capítulo 3, Há Muitas Moradas da Casa do Pai. Diga-se de passagem, é um dos temas que eu mais gosto de tratar. Por quê? Nos dá a esperança de que aquilo que o mestre, o Rabi, o Messias da Galileia nos disse há 20 séculos atrás, nós conseguimos divisar com os estudos e as informações das obras complementares de Allan Kardec e podemos também divisar o futuro trabalhando-as no nosso presente. É o grande desafio de nós, seres reencarnados nesse final de provas e expiações. A reforma íntima, orai e vigiai. Dificílimo essas situações em nossas vidas, mas a doutrina dos Espíritos nos dá esse sustentáculo. Os trabalhos espirituais que as casas espíritas desenvolvem, as próprias prevenções que já amenizam as nossas almas, os nossos corpos materiais, perispirituais, enfim. Então que possamos, com essa proposta dessa muitas moradas da casa do Pai, buscarmos ter um entendimento mais amplo de que sim, compensa nós nos esforçarmos. Nesse momento ímpar em como nós estamos encarnados, porque dizem os Espíritos, sim, vocês foram muito corajosos de pedir para voltar nesse momento agudo no planeta Terra, agudo esse em nossas individualidades, mas também de uma forma macro. Situações de guerra, catástrofes geológicas que precisaram também ainda acontecer nas próximas décadas, nos próximos séculos, porque em O Livro dos Espíritos também nós aprendemos que é necessário a destruição para que haja a renovação, ainda que não há divisemos a priori. Então é importante que tenhamos esse entendimento e assim mais informações a gente vai tendo para que possamos ter esse êxito em nosso dia a dia. Então vejamos que como podemos entender a casa do Pai, é o universo a qual existem as moradas, os mundos que circundam o espaço infinito, mundos que já existiram, mundos que existem, mundos que ainda existirão, porque o meu Pai sempre trabalha, disse o Cristo, e eu também trabalharei. Ele nos disse há 20 séculos atrás, o universo sendo como um conjunto de tudo quanto existe, a Terra, os astros, as galáxias e os fluidos, ou seja, tudo isso oriundo do quê? Do fluido cósmico universal, que é a matéria cósmica do universo, onde tudo pode ser materializado por meio dessa matéria sutil. E nós, caminheiros dessas muitas moradas da casa do Pai, podemos usufruir desses benefícios em cada encarnação que nós vamos passando. Estima-se que a nossa galáxia, a Via Láctea, possua de 200 a 400 bilhões de estrelas, mundos habitados, ainda que em estágios diferentes, em dimensões diferentes, em constituições físicas diferentes, não importa. O importante é que saibamos que em todas as moradas da casa do Pai existem vida. Nem sabemos se daqui somos originários ou por aqui estamos passando. Tantos outros mais planetas que nós teríamos a oportunidade com o nosso esforço do dia a dia. De acordo com a agência canadense, astrônomos que estudaram as imagens feitas pelo Hubble estimam que existam mais de 1 trilhão de galáxias no universo observável. Quando nós estudamos não só a codificação kardeciana, as obras complementares de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, Haroldo Dutra Dias e tantos outros mais, entendemos e temos a certeza que não existe apenas um universo, e sim multiversos. Aqui está falando-se de um universo. É o que nós conseguimos estudar até o momento. No universo infinito, nós temos os mundos que são puramente materiais, temos os mundos materiais que abrigam também vida espiritual, por exemplo, nosso planeta Terra, nesse final de segundo estágio evolutivo de qualquer orbe dessas muitas moradas da casa do Pai, que é o mundo de provas e expiações. Estamos almejando achar um degrau um pouquinho maior em nossa escala evolutiva, individual como também do orbe, para o terceiro nível, que é o mundo de regeneração. Sim, como diz Emmanuel, desde ali do programa Pingar Fogo, da extinta TV Tupi,
na época com Chico Xavier, que seja um pouquinho antes de 2057, um pouquinho após, no livro Plantão de Respostas, do Pinga Fogo de número 2, dando-nos essa esperança de que nessa transição entre o mundo material e espiritual, nós temos essa oportunidade de ascendermos com os nossos esforços individuais. Porque sim, é isso que faz com que um globo alce um voo maior em sua senda evolutiva. Mundos predominantemente espirituais. Como assim? Só espiritual? Não existe uma constituição material de terceira dimensão, por exemplo, como é a nossa, a física? Como também não uma perispiritual, que é aquela matéria semimaterial que os nossos espíritos ainda utilizam-se para que estejamos ligados a um orbe físico, mas ainda quando estamos desencarnados, também estamos com os nossos perispíritos, mundo espiritual na erraticidade, dado o nosso grau evolutivo ainda um pouco aquém da nossa evolução moral. Então, onde são esses mundos espirituais que sejam predominantemente espirituais? Se temos, por exemplo, os mundos transitórios, onde Jesus pode ali habitar, junto com anjos, arcanjos, que é o 5º nível de estágio evolutivo. Estudamos isso na doutrina dos espíritos, que são os mundos celestes ou divinos. Disse ele: vós sois deuses, vós podeis fazer isso tudo que eu fiz e muito mais. Então, sim, nós também atingiremos esse nível. Alguns de forma mais célere, outros demorando um pouquinho mais. Regredir jamais, mas estacionar nós podemos, por muitas vezes negligência, por empurrar, terceirizar, postergar situações que nos cabem, que sejam realizadas na atual encarnação. A priori, estamos no momento final de provas e expiações e também acompanhamos pelos nossos estudos que milhões de seres encarnados atualmente estão tendo as suas últimas oportunidades de permanecer na Terra na próxima reencarnação, nesse próximo estágio evolutivo. Então, não tem mais como nós postergarmos. É o hoje, é o agora. Essa conscientização que a doutrina nos oferece, por exemplo, aqui no Lucinho Fabiano, semanalmente, anualmente, por meio das exposições evangélicas e dos cursos aqui aplicados, para que sim, sempre saiamos melhores do que quando aqui adentramos, colocando em prática o pão espiritual que aqui nós recebemos para o nosso intelecto, desenvolvendo-os, que é o pão espiritual, a caridade, a lei da fraternidade. Então esse estágio também, sem dúvida nenhuma, nós o atingiremos com os nossos esforços e trabalhando para que os nossos, como também as pessoas que nós não conheçamos, também tenham as suas respectivas oportunidades. E as várias moradas nós entendemos como superfície do planeta Terra, as regiões abaixo do Sol, por isso que trouxemos essa imagem divisória para que entendamos um pouco dessas camadas de uma constituição de um orbe físico, a própria região umbralina, que alguns chamam de terceiro umbral, são aquelas regiões ali de sofrimento que nós, consciencialmente, ao desencarnarmos, temos que colher aquilo que nós plantamos por meio de nossos atos quando encarnados estamos. Quem acompanhou a obra de André Luiz ou o próprio filme, nós tivemos ali o básico de informações para que entendêssemos como funciona essas regiões de sofrimento. Mas vou além, as obras de André Luiz, os seus aproximados 20 livros, por meio de Chico Xavier e algum outro em obras de espíritos diversos, ajudando-nos a entender de que nós somos os partícipes da construção desse mundo novo, desse abandonar do homem velho para a construção do homem novo, interagindo com o meio, voluntariando-se para que sejamos úteis aos que estão em situações piores do que a nossa, porque sim, e como nós temos esses queridos irmãos e irmãs que também precisam voltar aos seus eixos evolutivos. Então cabe a cada um de nós fazer aquilo que o Cristo nos pediu. Faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. É dando o que se recebe. Então quanto mais nós ajudarmos esses queridos irmãos e irmãs que possam estar temporariamente falando, passando por situações difíceis nessas zonas de sofrimento, mais nós estaremos nos auxiliando também, evoluindo, ascendendo nas lutas moradas da casa do Pai. O tema que nós estamos trabalhando hoje. Temos as cidades de transição, como também os postos de socorro transitórios. Cidades essas que nós conhecemos como colônias espirituais, onde nós nos preparamos. Vejamos a importância e o investimento espiritual que todos nós temos para a nossa eternidade.
Somos úteis apenas no 2/3 do dia, a qual nós estamos, por exemplo, acordados em estado de vigília, com os olhos abertos, por exemplo, nesse momento? Ou no 1/3 também, quando o corpo físico repousa para recompor as suas energias e assim encara um novo dia, uma nova opção de programação reencarnatória, porque é assim que nós temos que ter essa certeza. O dia posterior, quando eu acordo, agradeço o dia que eu passei, a noite que eu passei e também o dia que eu precisaria passar, é uma nova opção e desenvolvimento da minha evolução. Então é importante que nesse 1/3, quando o espírito desdobra-se no mundo espiritual, de 6 a 8 horas, também nós podemos estudar, nós podemos trabalhar, sermos úteis. E aí quando voltamos, acoplamos a nossa matéria e o corpo físico, muitas vezes sentimos um bem-estar que nós não conseguimos definir, porque não nos é permitido que nós lembremos das situações que muitas vezes nós passamos na erraticidade. O que importa lembrar? O importante é fazer com que essas sensações interaja comigo, faça com que eu me melhore e proporcione para que estejam ao meu lado também possam se melhorar. Temos também as esferas superiores, mas no final nós comentaremos um pouco sobre isso, inclusive o próprio Divaldo Pereira Franco, por meio do Espírito Manuel de Filomeno de Miranda, também nos auxilia a entender sobre essa troca de informações, sobre esse auxílio mútuo entre os que estão um pouco mais abaixo, mas também os que estão acima, que querem ajudar os que estão lá um pouco mais abaixo, seja intelectual, seja moralmente falando. E Leon Denis, contemporâneo de Allan Kardec, que viveu também no final do século XIX, existe uma frase que nós conhecemos e que vem também ao encontro do entendimento sobre a evolução espiritual do ser. Nós entendemos que, ao estudarmos a doutrina dos Espíritos, Deus não cria espírito, certo? Ele cria princípio inteligente, princípio eixo, que precisa, primeiramente, interagir no reino mineral. Depois de um tempo, passa-se para o reino vegetal. Depois de outro tempo, ainda reino animal. Enfim, chega-se ao quarto reino, que é o reino hominal. Vejamos essa frase que Leon Denis dá ali uma solidificação desse entendimento que nós vamos construindo, desse investimento que nós estamos tendo há milênios e nesse momento mais agudo do planeta Terra, nós não iremos responder além das nossas expectativas? Ou será que temos que fazer exatamente aquilo que nós programamos de fazer antes de reencarnarmos? Porque também ensinam os amigos espirituais que antes de ocuparmos esses corpos físicos ao qual nós estamos ocupando neste momento, nós pedimos para passar por inúmeros desafios individuais, mas saberemos que passaremos também pelos coletivos. Então, quantas vezes a gente pede para deixar de ter uma doença, em vez de pedir para que ela seja amenizada e eu tenha forças por meio da ajuda dos meus mentores individuais, assim cumprindo esse débito pretérito que eu plantei no passado e que pedi para que eu passasse agora nesse presente. Então, como agora, quando eu estou reencarnado, eu peço para que eu busque essa cura e não mais tenha essa mazela. Olha a amplitude, olha a expansão de consciência que nós podemos desenvolver quando nós ampliamos o campo de estudo na codificação kardeciana com essas obras complementares, seja de Chico, seja de Divaldo Pereira Franco. Então, é um momento ímpar para que esse reino hominal vale a pena nas nossas vidas e que tenha um objetivo maior não só apenas para nós, mas todos os que estejam ao nosso redor. Dissemos que nós estamos no final de provas, expiações do segundo nível de estado de orbe evolutivo. Nós passamos já pelos mundos primitivos, estamos tentando almejar agora um mundo de regeneração, para que, depois de um tempo, esforçando-se, porque sim, até no nível de regeneração, nós podemos estacionar e voltar para mundos de provas e expiações. Então o esforço ele é contínuo, ele é para a eternidade, para que nos mantenhamos ali concisos em nossos objetivos individuais e coletivos, assim alavanquemos-nos para os mundos ditosos ou felizes e enfim cheguemos ao nível que eu tinha citado anteriormente, que são os mundos celestes e divinos, onde ali a fonte criadora que nós chamamos de Deus proporciona-nos para que nós sejamos co-criadores, porque sim, nós como seres, criaturas, nós atingiremos a perfeição relativa, mas absoluta não, porque ninguém se iguala ao Pai. Então, vejamos essa oportunidade de, quando formos co-criadores, ocuparmos a posição
da constituição inicial de um orbe terrestre, da evolução dos seres desde o princípio inteligente no reino mineral até o que está no reino nominal, e assim sucessivamente fará com que mais nós nos enchamos de alegria porque estaremos sendo útil para toda a nossa eternidade. Não é o que aconteceu com Cristo? Desde a constituição, desde quando ele aqui se materializou-se em uma única encarnação em seus aproximados 33 anos de vida física, mas diria também que ficaria conosco até o final dos tempos. Nesses momentos agudos de provas e expiações, onde todos nós estamos sendo testados e seremos nós, com o nosso bem agir, a nossa reforma íntima, o orar e o vigiar dos pensamentos e dos nossos atos que far-nos-ão pessoas melhores, far-nos-ão seres que alçaremos esses voos que nós almejamos que alcemos em nossas vidas, levando o máximo de irmãos espirituais que possam vir conosco. Não foi eu que mencionei sobre agora o nobre Adolfo Cavalcante Bezerra de Menezes, quando ele pediu para aqui estar conosco, ainda que do mundo espiritual, auxiliando-nos. Estamos na terceira dimensão, ele está na quarta, que é a espiritual, mas sempre existe auxílio. Apenas, então, somente temos que estar receptivos para que recebamos essas ajudas, porque jamais eles haverão de nos abandonar. Entendemos assim que a evolução corporal, ela acompanha a evolução espiritual, tanto na asa do intelecto como da moral. Todos nós somos espíritos que passamos por experiências diferentes. Podemos ter vindo de outras moradas da casa do Pai. Então aí, o entendimento de que quem estiver um pouquinho a mais, seja no grau moral ou no intelectual, que possamos auxiliar os que não estejam, porque isso fará com que cumpramos com a nossa consciência de seres integrais, não só vinculados à proposta do cristianismo redivivo, mas buscando colocar em prática aquilo que o nobre querido professor Hippolyte Leondenizar Rivaio, Allan Kardec, nos trouxe, junto com mais médios, nas reuniões espíritas parisienses e de outros mais países, as obras complementares, aqueles baluartes e outros que vieram no anonimato em séculos posteriores. Temos muitas ferramentas para que possamos sim nos melhorar. Não posterguemos, tampouco terceirizemos o que cabe a cada um desenvolvermos nessa união do desenvolvimento corporal para que um dia, em próximas encarnações, ele seja mais tênue, seja menos pesado e o espírito cada vez mais se acenda no seu elo, que é o corpo perispiritual, que é a matéria. O corpo semimaterial também possa ficar mais tênue e mais benefícios nós tenhamos. E abandonemos de vez essas mazelas de mundos de provas, expiações, que são as doenças, a corrupção, a mentira, a traição e tantas outras mais situações que nos incomodam no dia a dia, seja para conosco mesmo ou para as pessoas que estejam ao nosso redor, passando por desafios muito maiores. Nesse primeiro estágio de mundo primitivo, são destinadas as primeiras encarnações da alma humana. Quem aqui teve a oportunidade de ler as obras A Caminho da Luz, de Emmanuel, por meio de Chico Xavier, ou Exilado de Capela, por meio de Edgar Amon, pode entender mais ou menos como funciona esse mecanismo, quando aqueles que estavam ali da constelação do Cocheiro, na estrela de Capela, passando por situação de transição semelhante à que nós estamos passando nesse momento, não conseguiram passar na prova final, como muitos nesse momento no nosso planeta também não estão passando por essas provas. E aí precisaram ser recambiados. Castigo? Jamais. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Cabe a cada um de nós sabermos aonde nós queremos estar. Diga-me com quem andas, que direi quem tu és. Diga-me o que pensas, que direi com quem tu possais estar acompanhado. O que? Espiritualmente. Ora, a importância de até vigiarmos os nossos pensamentos. Tudo que o Cristo nos passou tem um objetivo em nosso dia a dia, para que saiamos um dia desse estágio primário, primeiro nível de um grau, de um orbe, e alcemos um voo para nível um pouquinho mais brando, que seria já o mundo de provas e expiações. Mas nesse estágio evolutivo ainda o mal predomina. Por quê? Porque normalmente, nesse segundo nível de estágio evolutivo, não só na Terra, mas em outras moradas da casa do Pai que esteja acontecendo, ou que aconteceram, ou que ainda acontecerão, a tecnologia, o avanço intelectual, ele é mais sério do que o moral. E aí podem acontecer guerras, por isso que o mal ainda predomina. Acontece isso nesse século XXI, terceiro milênio, a qual nós estamos vivenciando no planeta Terra, o bem ou o mal predomina. Basta que vejamos todos os meios que nós temos de comunicação.
Mas devemos nos contaminar com isso ou devemos dizer para nós mesmos, eu farei a minha parte? Sabe por quê? Um dia que acontecer o apagar das luzes, que ninguém de nós aqui sabemos quando isso há de acontecer, então somente é a minha consciência que eu darei satisfação. Pergunto mais, é essa ou não a informação que em todas as obras, direta ou indiretamente, da codificação kardeciana, nós aprendemos que é assim que funciona no mundo espiritual? Então devemos nos preocupar com o que acontece de forma errada ou incompleta nos poderes legislativo, executivo, judiciário ou nas esferas federal, estadual ou municipal? Não, que eles cumpram com as funções deles, cumpramos a nossa com a Constituição de 1988, com as leis complementares, mas na condição de cidadãos íntegros, cristãos que querem se melhorar, mas também melhorar os que estão ao seu redor, para que a senda Gaia, a essência Gaia, nosso querido planeta Terra, e os seres viventes aqui, como os que estão estagiando em princípios inferiores, como nós citamos ali, desde o mineral até o reino hominal. Mundo de regeneração, esse que Emmanuel nos dá a esperança de que atinjamos, são mundos em que as almas que ainda têm que expiar ou provar, aurem novas forças por meio dos seus novos esforços. Vai diminuindo todas essas mazelas que eu citei anteriormente, mas há de ser um esforço por nós empreendido de uma forma até mais ampla, no sentido da reconstrução. Os que aqui tiverem a oportunidade de reencarnar, vejamos, no mundo de regeneração, teremos ou não que reconstruir o planeta Terra nas suas diversas situações, não apenas climáticas, na parte da economia, da política e tantas outras mais. É um desafio, por isso que é isso que os Espíritos nos dizem, ainda que vocês consigam ter a meritocracia para que reencarnem no mundo de regeneração aqui no planeta Terra, não pensem que vai ser fácil, vocês precisarão continuar a se esforçar, moral e intelectualmente. E é normal, isso é natural, e que bom que assim o é. Novamente, o Cristo disse, o meu Pai trabalha até hoje, então eu também trabalho. Quiçá nós, criaturas que estamos muito aquém de evoluções para quintos níveis aí, evolutivos de um orbe, que são os mundos celestes e divinos. Mas nós conseguiremos ter esse entendimento de que cabe a cada um de nós ou trilharmos no nosso dia a dia. O quarto nível de evolução, que são os mundos ditosos e felizes, são os planetas onde o bem sobrepuja o mal. E por isso a felicidade impera, ou seja, então percebe-se aí que a constituição reencarnatória material ela é mais tênue, ela é mais branda, como também o nosso perispírito, e obviamente a ascensão torna-se mais célere em comparação a nós que estamos em prova de expiação para tentar passar para o mundo de regeneração. Chegamos no meio, são 5 níveis evolutivos de um orbe. Estamos saindo do segundo para o terceiro, então digamos que estamos no meio, ainda que almejando o início desse terceiro que é o meio. Mas isso não nos dá a esperança de que podemos, de que conseguiremos, com a ajuda desses queridos amigos espirituais que continuam nos abençoando com as suas intuições, mas essas intuições nós estamos sendo receptivos a elas nas 24 horas do dia, como eu disse, não apenas no 2/3 do dia, quando estamos com os olhos abertos, acordados em estado de vigia, interagindo com os nossos semelhantes, temos que ficar sempre atentos quanto a isso. E enfim, os mundos celestes e divinos, onde o Cristo e outros mais podem ter acesso às habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem, exclusivamente. Visto que todos aí já alcançaram o cume da sabedoria e da bondade. E como é bom saber que jamais ficaremos parados, no plural, ainda que atinjamos esse último estágio evolutivo. Cristo, pelo que nós estudamos até um certo tempo, ele era governador do sistema solar. Algumas correntes informativas do mundo espiritual, que ele já é governador da galáxia inteira. Temos como comprovar isso? Não. Mas poderíamos divisar que essa hipótese poderia ser, sim, viável, dada a sua evolução? Evolução essa que ele disse que nós também a teremos, que também nós somos deuses. Que bom. Então, isso nos ajuda a ter a certeza de que vamos nos esforçar diariamente para nos melhorarmos, a abandonar o homem velho na construção do homem novo, nas situações simples, humilde, fraterna, despretensiosa e de preferência a
apagadas do anonimato, que ninguém precisa saber, apenas o meu querido Pai, a fonte criadora, o único criador de tudo. É essa satisfação que nós precisamos dar, não para os outros, não para o trem, não para o mundo, para satisfazer aí as necessidades do que é transitório, perecível, do que fica na terra e não vai para o mundo espiritual, quando lá precisamos retornar por meio do que nós chamamos de morte do corpo físico. Estamos trabalhando com esse capítulo 3, correto, queridos irmãos e irmãs? Além do Livro dos Espíritos, dessa terceira obra da codificação, a partir de janeiro de 1864, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos trabalhando lá nesse momento, existem outras obras mais que consubstanciam essa situação de que existem outras moradas nessa própria codificação kardeciana. Vejamos que, além das 5 obras basilares, existiam as edições da Revista Espírita, cada edição de um ano, desde 1858 a 1869, 12 edições seguidas. E numa delas, inclusive nas primeiras, ali tivemos algumas revelações que sustentam-nos e consolidam todo o ensinamento de Kardec e as informações que Divaldo, por meio de Manuel Filomeno de Miranda, vem nos trazer, que nós já chegaremos nelas, que, por exemplo, nessa primeira edição de março de 1858, na página 116, Kardec afirma que a Lua e Vênus encontram-se mais ou menos no mesmo grau e, sobre todos os aspectos, mais adiantados que Mercúrio e Saturno. Juno e Urano seriam ainda superiores a estes últimos. Vejamos, fizemos uma observação. Juno aqui, no original, está catalogado como um asteroide, mas na época era entendido como um planeta, na época de Allan Kardec, no final do século XIX. Então, nessas informações que Kardec e os demais médios ali entretinham com os irmãos espirituais, mais amplas em relação ao que eles haviam traçado nas obras anteriores, seja do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médios, do Evangelho, da Gênese ou de O Céu e o Inferno, mais informações vieram aí nessas edições da Revista Espírita, ampliando o nosso campo de esperança e de entendimento. Ainda nessa edição, Allan Kardec, utilizando-se da mediunidade de Victor Sardou, fez perguntas ao espírito que se apresentou sob o nome de Bernardino Palissy, onde, no mês de março desse mesmo ano, 858, esse irmão espiritual vem trazer o tema sobre a pluralidade dos mundos, onde Júpiter e alguns outros mundos ali estão contidos nessas informações da 109 à página 112. Já na edição de abril, descrição do planeta Júpiter. No mês de agosto vem as habitações que existem em Júpiter. Mas será que no final do século XIX os irmãos espirituais de luz permitiam que médiuns poderiam divisar como era uma habitação, a constituição física, como eram os seres, em qual dimensão eles atuavam? É o que nós estamos vendo e que consta nessa edição da Revista Espírita de 1858, por exemplo, a residência de Mozart, que esteve encarnado conosco entre esses anos que aqui acabamos de citar. Desencarnou com 35 anos de idade e fez parte aí praticamente depois de 100 e poucos anos da codificação kardeciana, auxiliando Kardec um pouquinho antes e os demais médios ali naquelas reuniões espíritas. Então, olha aí uma informação que sustenta-nos sobre essas muitas moradas da casa do Pai que nós estamos trabalhando em o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ainda nessa edição, Kardec traz um pouco mais, mostrando-nos também sobre a residência de Zoroastro no planeta Júpiter. E estudando também as obras complementares, normalmente, em uma ou outra, nós encontramos a informação de que alguns séculos à frente, se atingirmos, inclusive o mundo de regeneração, que isso facilitará bastante todo o sistema solar, Júpiter tornar-se-á o segundo Sol do nosso sistema solar, demonstrando-nos de que ali é o planeta mais evoluído, dos seres mais evoluídos que habitam os níveis planetários que compõem o nosso sistema solar. Lembrando que Zoroastro foi um profeta ali do século VII a.C. e ali no século XIX demonstrou para Kardec e os demais médios como era ali a sua morada.
e tantos outros mais que poderiam estar demonstrando, mas foi suficiente algumas para que divisássemos e almejássemos isso também para as nossas almas imortais, que os nossos esforços valessem a pena em cada encarnação em que estivéssemos ali aportando. Nessas são as muitas outras moradas da casa do Pai. Eu disse que Divaldo Pereira Franco ajuda-nos, por meio do Espírito Manuel de Filomeno de Miranda, a intertermos esse entendimento de que os que estão mais além vêm ajudar os que estão mais aquém, pela petição de Jesus Cristo, vindo reencarnar aqui no nosso planeta Terra. E é o que Divaldo, por meio de Manuel Filomeno de Miranda, apresenta-nos desde o ano de 2010, na quadrilogia intitulada Transição Planetária. Quem ainda não teve a oportunidade de ler esses 4 livros, que os leiam, porque isso vocês vão ter ainda mais vontade de evoluir, de ter a certeza que vocês também um dia atingirão essas moradas melhores. Seja no primeiro livro, na Transição Planetária, seja no Amanhecer da Nova Era, que é o segundo, ou Perturbações Espirituais, que é o terceiro, e ainda no Rumo do Mundo de Regeneração, que é o 4º livro, fechando essa quadrilogia. Temos ainda um outro do ano passado, de 2023, já agora trazido por Joana de Ângeles, intitulado Mundo Regenerado, dando-nos todas as ferramentas de que cabe apenas e tão somente a nós mesmos fazermos as nossas partes e um dia divisarmos, estarmos em condições melhores, não achando que algo vai cair do céu, porque nunca caiu, não cai e nunca cairá. Tudo é construção dos seres viventes interagentes de um orbe terreno. Esses vieram nos auxiliar nessa construção evolutiva. É esse momento de transição planetária que nós estamos aí nos desafiando. E nessa obra, então, Filomeno de Miranda vai trazer que, irmãos, ali desde a década de 1970, vindo da estrela de Alcione, que é um sistema quádruplo de planetas, de mundos de regeneração bem avançados, vieram a pedido do Cristo encarnarem-se no planeta Terra, para que, enfim, nós pudéssemos divisá-los como professores e nós, na condição de alunos, absorvemos aquilo que eles poderiam nos ensinar, fazendo com que essas encarnações em massa começariam a acontecer a partir, inclusive, do próximo ano que nós adentraremos, que é o ano de 2025, até o ano de 2030. Inclusive, dizem que mais de 1 milhão de seres mais evoluídos aportarão aqui no planeta Terra, em todos os cantos do orbe. A importância de divisarmos dias melhores para a nossa estrutura física planetária, mas também para a estrutura individual de cada um de nós, material e espiritual, enfim. Mas vai caber a cada um de nós, com o auxílio desses queridos amigos de Alcine e tantos outros das Pleiades, da constelação de Órion e outros mais que aqui estão aportando, fazer com que valha a pena a nossa atual encarnação. E que sim, cabe a cada um de nós empreendemos esse esforço, orando e vigiando e buscando a nossa reforma íntima. Convidando ainda os queridos irmãos e irmãs para, caso queiram adentrar em mais temas da doutrina espírita, semanalmente nós temos um tema novo que vocês podem se inscrever no nosso canal. Se possível, compartilhe com um querido irmão, que inclusive pode ser que não possa estar presencialmente aqui no Ilcim Fabiano, irmãos Ilcim Fabiano, por alguma problemática física, alguma doença que possa estar passando ali nesse momento transitivo, mas que vocês estão fazendo o que o Cristo pediu que todos nós fizéssemos, não apenas os que vêm aqui à frente, trazer a luz do Evangelho, não. E de pregar, compartilhando boas informações, fazendo com que as pessoas também nutram-se de esperanças e que sim, construiremos esse mundo melhor. Que assim seja, graças a Deus, um bom atendimento a cada um dos queridos irmãos e irmãs, e que nesse mês de dezembro, onde o aniversariante Jesus, o Rabi, o Messias da Galileia, possa fazer com que nós ainda mais absorvamos o que ele nos trouxe, não só na parte teórica, mas principalmente na prática, com os seus atos dos apóstolos e todas mais as situações, e que compense para aqui na virada do ano, desejando também um bom ano, uma boa virada com equilíbrio, inclusive em todas as nossas ações e pensamentos nessa virada, para que sim, conseguiremos ser pessoas melhores. E sempre a casa estará aqui de portas abertas para nos receber e, principalmente, ofertar-nos o que de melhor há de proporcionar-nos uma vida melhor com os nossos próprios esforços, com o auxílio do mundo espiritual, mas também dos trabalhadores encarnados. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado.
convidando assim os queridos irmãos e irmãs, nesse momento que passaremos para a próxima etapa dos trabalhos, com as reenergizações ectoplásmicas que receberemos das energias dos corpos físicos dos trabalhadores, em conjunto com as energias do mundo espiritual, nos tratamentos, fazer com que possamos, com aquilo que nós viemos pedir em pensamento, ainda que não consigamos a cura em sua integralidade, as reenergizações que recebemos para que amenizem-se as nossas dores, os nossos sofrimentos, sejam benesses que façam com que assim nós nos melhoremos a cada dia que passa. Agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré e convidando a todos para que façamos, profiramos a prece que ele, o Rabi da Galileia, nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do todo mal, que assim seja, graças a Deus. Uma ótima noite a todos. Obrigada. Obrigado.